Salve, salve, galerinha do sétimo ano. Aqui quem está falando é o professor Roberto, sou professor de Ciências da Prefeitura Municipal de Silva Jardim. A partir de hoje, vocês estarão recebendo conteúdo digital acompanhado de videoaulas. E para esse nosso primeiro encontro, nós vamos falar sobre indicadores de saúde pública. Vamos lá dar uma olhadinha no que eu tenho para vocês? Bom, pessoal, então quando a gente fala sobre saúde pública, a gente não tem como deixar de pensar na responsabilidade do Estado, ou seja, dos governantes, com essa ação, né? É dever do Estado, é dever dos governantes trabalhar através de um serviço de prestação de saúde pública, trabalhar a prevenção de doenças, o tratamento de doenças, acompanhar a qualidade do ar, da água e da comida, porque tudo isso vai trabalhar em torno de uma mesma proposta que é a da prevenção, porque é muito melhor você prevenir do que remediar. É muito mais barato você trabalhar numa campanha de prevenção de doenças do que você efetivamente precisar estar fazendo tratamento de doenças. A gente está passando por um período agora de pandemia, onde a gente está vendo que o serviço público, né, as unidades hospitalares, elas estão com um atendimento assim excessivo, né? A demanda, a procura está muito alta, né? Nesse caso, não teria muito como estar fazendo uma prevenção, a não ser pelas medidas de isolamento social e utilização de máscaras, e além de estar higienizando as mãos constantemente, né? Então, caberia aí essas ações, cabe a cada pessoa estar fazendo, estar tomando esse tipo de postura, esse tipo de atitude para evitar que o serviço público, de saúde pública, esteja aí explodindo com tantas pessoas tendo que ser atendidas ao mesmo tempo e chegando ao ponto de faltar leitos, faltar oxigênio, né? Toda essa problemática que a gente vem acompanhando aí durante esse período de pandemia. O nosso Sistema Único de Saúde, que é o famoso, conhecido como SUS, ele surge em 1988 com a Constituição, né? SUS é a sigla para Sistema Único de Saúde, e ele visa trabalhar com ações e serviços de saúde. Então, é ele que faz o monitoramento de transplantes de órgãos, de atendimento de pessoas contaminadas pela AIDS, faz o atendimento de gestantes, faz todo o trabalho de campanha de vacinação. Tudo isso são serviços prestados pelo SUS, né, que é um sistema único de saúde. Para ele poder realizar, prestar esses serviços, eles precisam trabalhar com os indicadores de saúde. O que são esses indicadores de saúde? Os indicadores de saúde seriam um conjunto de informações acerca da população, tá? Que vão servir para definir as ações e estratégias que o Sistema Único de Saúde, que a saúde pública vai tomar para poder atender a sociedade em geral. Então, esses indicadores eles estão divididos em 6 grupos. Nós temos os indicadores demográficos, os indicadores socioeconômicos, os indicadores de mortalidade, os de fatores de risco e morbidade, os de recurso e os de cobertura. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles para que a gente possa entender de que maneira cada um deles interfere no plano de ação, nas decisões que o Sistema Único de Saúde vai tomar. Então, os indicadores demográficos são aqueles dados estatísticos associados à taxa de natalidade, à quantidade de pessoas que nascem, a quantidade de idosos de uma sociedade, a quantidade de crianças menores de 5 anos. Então, essas informações são informações demográficas e que são utilizadas aí para definir ações que a saúde pública, que o governo, o poder público vai tomar com a sua população. Temos também os indicadores socioeconômicos,
que vai levar em consideração a taxa de analfabetismo, a proporção de pobres, a taxa de desemprego, né? Que eu não posso pensar em ações que, por exemplo, vocês, para terem uma saúde em excelência, vão precisar comprar um produto químico para tratar a água de vocês. Mas se a população é pobre, se a população mal tem o que comer, como que eu vou definir uma ação para a sociedade de comprar um produto, se eles mal têm o que comer, né? Então, são medidas como essas que precisam ser pensadas e que, para serem pensadas, precisa-se ter essa informação, que é, no caso, aí, um indicador socioeconômico, né? Os indicadores de mortalidade, mortalidade infantil, mortalidade neonatal, né, que é de recém-nascido, mortalidade por diabetes, mortalidade por diarreia aguda, mortalidade por AIDS. Tudo isso aqui são informações que vão definir as ações que serão tomadas. Então, se eu tenho muita criança recém-nascida morrendo, eu vou lá, vou procurar saber o porquê que essas crianças estão morrendo. Qual a causa da morte dessas crianças? Eu estou tendo muitas pessoas morrendo por AIDS. Eu estou tendo muito atendimento de pessoas com diabetes. Então, eu vou traçar estratégias, definir ações, campanha, cursos, para poder explicar como prevenir e como tratar a diabetes, né? Temos aqui as questões também de fatores de risco e morbidade. Então, o álcool, fumo, viroses, aleitamento, tudo isso aqui são fatores de risco, são morbidade. Isso daqui não mata, mas pode ocasionar uma necessidade de atendimento do serviço público de saúde. Então, o álcool em si ele não mata, mas ele pode ocasionar condições que vai levar a um esgotamento do serviço de saúde pública, né? O consumo excessivo do álcool, o fumo em si ele já é algo extremamente danoso, né? Que você só gasta dinheiro e você não tem nada de volta, não tem nada em troca, você só tem ali a complicação da sua saúde. Viroses, né? Uma série de doenças que são ocasionadas por vírus e que muitas delas podem ser prevenidas, como, por exemplo, a gripe causada pelo vírus H1N1, né? Que, inclusive, muito em breve, nós estaremos em campanha de vacinação para contra esse vírus. A questão do aleitamento materno, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda que uma criança ela seja mantida com leite materno até 2 anos de vida, sendo que os 6 primeiros meses de vida, a criança, o bebê, ele só deve ser alimentado pelo leite materno, mais nada, até 6 meses, né? Tudo isso, qual é a vantagem disso? Roberto, qual é a vantagem de você ter a garantia do aleitamento materno para uma criança recém-nascida? O leite materno, ele contém anticorpos que são passados diretamente da mãe para o bebê. E isso já vai servindo para compor o sistema de proteção de saúde do bebê. Então, evita doenças, previne, né? Então, são muitas vantagens nesse trabalho do aleitamento materno que a mãe precisa manter com um recém-nascido. A gente também tem os indicadores de recursos, como, por exemplo, o número de profissionais de saúde, número de leito, o saneamento básico da cidade, as verbas que são destinadas. Tudo isso é muito importante, porque às vezes a gente está numa determinada cidade e aí necessita de um leito de UTI, mas ali naquela cidade está esgotado, não tem mais. E aí, de repente, uma cidade vizinha, uma cidade próxima, vai ter o leito disponível. Então, a gente pode fazer esse deslocamento do paciente de uma cidade para outra. Algo que está acontecendo bastante nesse período de pandemia. Porque as cidades pequenas, elas têm um número muito limitado de leitos de UTI, leitos de enfermaria. Então,
quando há necessidade de um leito e a cidade ela está esgotada, ela não tem mais leito disponível, ela pode fazer uma comunicação com cidades próximas para ver aonde tem um leito disponível e está deslocando esse paciente de uma cidade para outra. A questão dos indicadores de cobertura, que são as vacinas, número de consulta, os planos de saúde, porque o plano de saúde, apesar dele ser privado, ser algo particular que a gente paga, né? Quem tem um plano de saúde paga por fora para ter o serviço, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele pode requisitar o atendimento da rede particular. Então, ainda contextualizando com essa situação da pandemia do coronavírus, está acontecendo em algumas cidades a seguinte situação. Os leitos dos hospitais públicos estão cheios, estão lotados, e aí o que o Sistema Único de Saúde está fazendo? Está requisitando os leitos hospitalares da rede particular, né? Isso aconteceu, por exemplo, numa cidade aqui próxima da gente, Macaé, onde a prefeitura estava com seus leitos lotados e requisitou no hospital da Unimed, que é uma empresa privada, uma empresa de saúde privada, particular, requisitou os leitos e simplesmente tiveram que abrir lá 1, 2, 3 vagas para poder atender a demanda do município. Então, todas essas informações representam indicadores de saúde, né, para poder traçar as estratégias, as campanhas de vacinação. A gente tem o personagem Zé Gotinha, né, que é o clássico desde a da década de 80, né, ou seja, ele tem aí 40 anos, esse personagem, que ele foi desenvolvido para popularizar esse serviço de vacinação, porque no início as pessoas tinham muito receio, tinha muito medo, né, uma desconfiança de levar os seus filhos para essa coisa da vacinação. Hoje em dia isso está muito mais difundido, né, e a gente sabe que a vacina ela é fundamental, seja ela para que doença for. E eu penso o seguinte, vacina, é uma vacina que eu tenho que tomar, cara, eu não quero nem saber para que é, pode vir aplicar, não tem dúvidas, né? A vacina ela é um instrumento de prevenção de doenças. Então, você, quando toma uma vacina, você está se prevenindo de ter uma determinada doença, ou, de repente, se você vier a ter a doença, você vai ter a doença de forma muito mais branda, de forma muito mais leve. É o que está acontecendo agora aí com essas campanhas de vacinação da Covid. Quem toma a vacina, né, a primeira dose e a segunda dose, tudo dentro do prazo direitinho, não pega a doença, ou se pegar a doença vai se manifestar de modo muito fraquinho. Não vai levar ninguém para UTI, não vai ocasionar morte, entendeu? Então, tudo isso daí, pessoal, configuram os indicadores de saúde para as tomadas de decisão para a saúde pública, pelo poder público, né? E por hoje é só, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente vai aí nas próximas semanas continuar a nossa conversa falando sobre ciências. Espero que vocês tenham gostado da aula e que a aula ajude a vocês a compreender um pouco melhor esse conteúdo. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.